Pai do Senhor, Jesus falar neste 8 de dezembro de 2022, esta quinta-feira. Estou continuando o curso básico de teologia, usando a estrutura do livro de Charles Ewing, Teologia Básica, a aula do tópico 66, a plenitude do Espírito. Esse título não é muito apropriado para o que nós vamos tratar nesta aula. Por quê? Porque ela trata, na verdade, da ação do Espírito Santo para nos fazer nascer de novo. O nascer de novo é muito importante essa aula. Muitos crentes e muitos cristãos acham que já nasceram de novo, mas não entendem o processo de nascer de novo, que Jesus fala a Nicodemos. É um processo que o Espírito vai regenerando o nosso caráter para que ele seja como o caráter de Deus, o caráter do Espírito Santo, do Pai e do Filho Jesus Cristo. Essa palavra plenitude do Espírito ocorre 15 vezes no Novo Testamento. Vou falar sobre 4 partes, talvez não dê aqui em vídeo de 10 minutos, não vai dar para falar numa parte, num vídeo só. A primeira parte fala do nascer de novo, da espiritualidade, do amadurecimento do caráter de Cristo em nós. 3 subitens da relação entre a plenitude do Espírito e a espiritualidade ou maturidade cristã. No primeiro subitem da maturidade cristã é a questão do discernimento de espírito. 1 Coríntios 2,15, Paulo cita que o homem espiritual, o homem maduro, o homem com o caráter de Cristo, o homem nascido de novo, ele entende todas as coisas, mas não é discernido por ninguém. E este amadurecimento do nosso caráter para Cristo ocorre com 3 atividades do Espírito Santo, ou da plenitude do Espírito Santo agindo em nossas potências da alma. A primeira é a regeneração, a segunda a ministração de Deus, e a terceira é o tempo de crescimento, amadurecimento, aprendizagem e entendimento. Então, significa que o crente ele não adquire o caráter de Cristo de imediato. Ele adquire a salvação, mas não o caráter de Cristo. Então, é aquilo que Paulo também recomenda, que os neófitos não sejam colocados em funções de liderança na igreja, porque o seu caráter, a impressão da imagem do caráter de Cristo no neófito ainda não está madura, ainda não está aprofundada. Então, é muito importante esse tópico da aula, a plenitude do Espírito, ou do nascer do Espírito, para evitar frustrações, porque muitas vezes os cristãos se convertem, aceitam Jesus, são salvos, mas a sua vida pessoal ainda naufraga, seja numa área de relacionamento pessoal, seja numa área financeira, seja numa área de trabalho familiar, social, política, ideológica, filosófica, etc. Então é preciso tempo para o cristão amadurecer no seu caráter e nascer de novo no Espírito de Jesus. O segundo subtópico é a função do Espírito na produção desse amadurecimento, dessa espiritualidade. Já falamos que existe o processo de regeneração que o Espírito faz e a administração do Espírito na nossa vida. Então, o conhecimento da vontade e da perspectiva de Deus tem um papel muito importante, que é o conhecimento. Então, a ciência, o conhecimento, o entendimento vai sendo impregnado, vai sendo ativado nos genes da nossa alma, ou nas potências de nossa alma. Também inclui a capacidade de orar em Romanos 8,26, Efésios 6,18, segundo a vontade de Deus, que é direcionada pelo Espírito Santo, que nós não sabemos orar, somos socorridos pelo Espírito. Ele também nos ajudará a rejeitar as tentações, consciências más, pecaminosas da carne, e também, creio, as seduções do mundo. Claro que existe também a capacitação de entendermos essas seduções do mundo.
Concluindo esse subitem B da função do Espírito, no nosso amadurecimento no nascer de novo do cristão, essa plenitude do Espírito é necessária, portanto, que todos tenham essa plenitude. Muitos acham que existe um segundo batismo, que é pleno, falar de línguas. Não, todo cristão que se converte já tem a presença, que é a plenitude do Espírito, é a presença ativa do Espírito em nós. E vai amadurecendo, vai nos transformando segundo o caráter de Cristo, progressivamente e, claro, com o tempo. Terceiro subitem dessa relação entre plenitude do Espírito e espiritualidade, ou maturidade cristã, ou formação do caráter de Cristo, ou nascer de novo, que são expressões sinônimas. O subitem C dessa primeira parte da plenitude do Espírito, algumas ramificações do conceito de maturidade e espiritualidade. Então, tendo este processo de regeneração, de ministração, de amadurecimento, deve-se notar que haverá níveis diferentes de espiritualidade. Portanto, e aqui o autor cita o exemplo da primeira carta aos Coríntios, em que já tinha 5 anos e que Paulo tinha pregado o evangelho, ministrado às comunidades, e ela não estava madura, ainda era carnal. E Paulo esperava que ela já estivesse amadurecido com 5 anos de pregação. E também observamos que existem áreas em que as pessoas podem cair, podem pecar. Áreas da carne, pecados do espírito também, que isso acontece, mas então há o arrependimento, novamente, a função do Espírito Santo para trazer de volta ao processo de amadurecimento e santificação. Então, à medida em que o tempo passa, o Espírito precisa receber das pessoas, da vontade, da potência da alma, da vontade de nosso ser, para que ele possa continuar o processo. A pessoa pode interromper esse processo e se morrer até carnal, como cristão carnal. Portanto, existem estágios e existe parceria no processo de santificação. Há muita discussão entre calvinistas e arminianos sobre a questão da eleição, se ela é progressiva, participativa, ou se ela o calvinista diz, ela é apenas sem a participação humana, apenas com a participação de Deus. Mas na regeneração há as duas participações, não há dúvida. Eu acho que nem os calvinistas duvidam de que há uma colaboração, uma parceria. Bom, na segunda parte, não sei se vai dar em 10 minutos, nós concluímos a segunda parte da plenitude dessa aula 66, sobre a plenitude do Espírito e as facetas dessa plenitude dos aspectos. São 2 aspectos. Primeiro em grego, pipleme pneumatoádio. É o evento do Espírito se apoderar em poder aquela pessoa, enchê-la. E esse resultado nós vemos em Lucas, com João Batista, a pregação de João Batista, Isabel, a sua oração, de Zacarias também a sua profecia, do grupo de Pentecostes, Atos 2, que também deu esse apoderamento do Espírito sobre as pessoas, a Pedro, aos cristãos, no verso 31 do mesmo capítulo, e a Paulo, no capítulo 9, 17, 13 e 9 de Atos. Então, observe que é uma escolha, um chamado do Espírito também, a plenitude do Espírito Santo. Então, existe repetição dessa plenitude, como nós vemos em Atos 2, 4, 4, 8, 31, é um ato soberano de Deus, uma escolha, uma chamada, não impõe condições a não ser a fé, para derramar do seu espírito, chamar para uma determinada missão, e pode ser repetido. Uma segunda faceta, esse primeiro tema é pimpleme pneumatoágio. A segunda faceta é o pleropneumatoságio. Então, é uma influência e controle do Espírito na vida dos cristãos. Produz um caráter melhor. Então, se refere, por exemplo, a Barnabé, em Atos 11, 24, que era cheio do Espírito,
e de boas obras. Atos 6,3, que eram os primeiros ajudantes diáconos dos apóstolos. Estevão 7,55, que foi a fortaleza do martírio. E em Efésios 5,18, a todos os cristãos. Então, esta é um aspecto, o pleró e o pimpleme, pneumatórios. São distinções específicas, o pleró, e pimpleme é uma ação, um ato mais da parte divina de apoderamento, de escolha, de eleição para o derramar do Espírito. Então, ele está, então, sempre para todos os cristãos. Então, Paulo, ele dá um mandamento, um ordenamento de aplicação para todos os cristãos em Efésios 5,18, não somente para a liderança ou para uma unção especial, porque é necessário essa plenitude para a formação do caráter de Cristo em todos os cristãos. Pois muito bem, existe também uma particularidade que essa plenitude, esse derramado Espírito, esse nascer de novo, esse formado caráter de Cristo, é no Espírito e do Espírito. Então ele vem na plenitude, no artigo and, na palavra and, que significa do, com o Espírito. Então o Espírito é o enchimento e ele faz o enchimento. Mas também nós vamos ver que também o Pai e Jesus Cristo estão nesse mesmo ato. E então essa plenitude é um ato soberano que capacita o cristão, aquele que recebe a fé, para uma tarefa, uma obra especial, uma boa obra, uma atividade, uma boa obra especial também, e que também é do Espírito, não é só do Pai, é do Espírito, e no Espírito enchendo e capacitando a nossa alma, a nossas potências para desempenhar boas obras e formar o caráter de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se você também quer que esse Jesus Cristo venha habitar, você não é cristão, que se arrependa dos seus pecados, faça essa oração, me arrependo dos pecados, aceito Jesus Cristo e a plenitude do Espírito Santo para agir em mim, me santificar e regenerar com o caráter de Cristo. Feita essa oração, abençoe Deus, seja bem-vindo, procure a comunidade cristã, batismo cristão, e você que me assiste, cristão irmão, receba também a bênção do Pai, Filho e Espírito Santo, agora e sempre, escola alvo, crescimento do Ministério da Igreja de Jesus Cristo. Este foi o tópico da plenitude do Espírito, segundo a estrutura do curso básico de Teologia de Charles Huey. Esse que falou Alf, oferecimento do Ministério da Igreja de Jesus Cristo, neste 8 de dezembro de 2022, quinta-feira. Continue nos acompanhando, dê um like, compartilhe este curso grátis de Teologia Básica para a sua edificação em Cristo. Amém? Graças a Deus. Até uma próxima oportunidade, com a graça de Deus.